Você pode passar uma vida inteira achando que é você quem está no controle. Mas e se eu te dissesse que há algo dentro de você, sutil, invisível, sedutor, que te manipula o tempo todo e você nem percebe? Esse algo tem um nome: ego. E segundo Eckhart Tolle, o ego não é apenas uma ideia. Ele é um parasitismo psicológico, uma voz interna que sussurra o tempo todo quem você deveria ser, o que você deveria ter, como os outros deveriam te tratar. Mas a verdade é que quanto mais você escuta essa voz, mais se afasta de si mesmo. Você sente ansiedade sem entender por quê. Você se compara com os outros e se sente insuficiente. Você repete padrões de sabotagem emocional e acha que é só o seu jeito de ser. Mas, e se não for você? E se for o ego falando em seu nome? Tolle nos alerta: o ego vive de conflito, drama, separação e medo. Ele não quer sua paz. Ele quer sobrevivência. E para isso, ele precisa que você continue dormindo, identificado com memórias, dores antigas, rótulos e ilusões. Neste vídeo, vamos desmascarar o ego. Vamos entender como ele age, como ele sabota e, o mais importante, como despertar para além dele. Porque a verdadeira liberdade não está em vencer o ego, mas em perceber que você nunca foi ele. Prepare-se para uma jornada profunda, que pode transformar sua forma de ver a si mesmo e o mundo. E se você sentir que essa mensagem toca algo dentro de você, fique até o final. O que vem a seguir pode mudar tudo. O que é o ego, segundo Eckhart Tolle? Imagine que dentro de você existe um personagem silencioso. Um personagem que você aprendeu a chamar de eu. Mas esse eu não é sua essência. É uma identidade construída, moldada por medos, expectativas, traumas e julgamentos. Esse é o ego. Segundo Eckhart Tolle, o ego não é algo tangível, mas sim um padrão de pensamento contínuo. É a identificação com a mente, com tudo aquilo que você acredita ser, suas conquistas, sua aparência, suas opiniões, sua história. O ego vive do passado e do futuro. Ele não conhece o agora, porque o agora revela algo que o ego não suporta: o silêncio da consciência. O ego se define por opostos: eu sou melhor do que eles, ou eu sou pior do que todos. Ele tanto se engrandece quanto se rebaixa, desde que continue no centro do palco. É por isso que, mesmo quando você sofre, o ego pode estar satisfeito, porque sofrimento também é uma forma de afirmação. Veja como eu sofro. Veja como minha dor é única. Eckhart Tolle explica que o ego é movido por comparação. Ele precisa de um inimigo, precisa de um problema, precisa de algo para corrigir, seja em você, nos outros ou no mundo. Ele sobrevive em narrativas e, por isso, cria histórias mentais o tempo inteiro. Mas o ego também é inteligente. Ele veste máscaras espirituais. Finge estar em busca da verdade. Se apropria da linguagem da alma para inflar sua própria importância. Por isso, o perigo não está apenas em ter um ego. O verdadeiro risco está em ser possuído por ele, sem saber. E aqui está o ponto mais profundo. O ego não pode ser vencido com raiva. Não se vence o ego lutando contra ele, porque a luta já é ele. A única forma de dissolver o ego é reconhecendo sua presença. É despertando a consciência que observa, mas não julga. Que sente, mas não se apega. Que existe, sem precisar se definir. Essa consciência é quem você realmente é. E o ego é apenas o ruído tentando te distrair disso. As formas invisíveis de sabotagem do ego. Nem sempre o ego grita. Na maioria das vezes, ele sussurra. Ele age nos bastidores da mente, plantando dúvidas, medos e certezas distorcidas. E o mais assustador é que ele se disfarça de você mesmo. Uma das formas mais sutis de sabotagem do ego é a autodefesa constante. Aquela necessidade de estar certo, de ter a última palavra, de justificar cada atitude como uma forma de proteger uma identidade que, na verdade,
é frágil. O ego teme ser questionado, porque ser questionado ameaça sua existência. Outra armadilha invisível é a necessidade de reconhecimento. O ego quer ser visto, elogiado, validado. Ele mede o próprio valor através dos olhos dos outros. Se não é admirado, sente-se rejeitado. Se não é aceito, sente-se atacado. Assim, você passa a viver numa prisão invisível, onde cada escolha é feita não pela verdade, mas pelo medo de não agradar. Há ainda a sabotagem do vitimismo silencioso. O ego adora papéis dramáticos. Ele se alimenta de histórias onde você é a vítima, o injustiçado, o incompreendido. Porque enquanto você se identifica com essa dor, permanece cego para a responsabilidade de se libertar. E a dor se transforma em identidade. Não porque você quer sofrer, mas porque o ego quer sobreviver. E o mais perigoso, o ego sabota até a espiritualidade. Ele transforma o despertar em um novo motivo de orgulho. Você começa a se ver como mais consciente, mais evoluído e sutilmente se distancia dos outros. Cria uma separação disfarçada de iluminação. E a busca pela presença se torna apenas mais um jogo do ego. Essas formas de sabotagem são como espelhos quebrados. Você se vê, mas a imagem está distorcida. Você sente que há algo errado, mas não consegue nomear. É o ego escondido entre as frestas da mente, criando ruídos onde deveria haver silêncio. Por isso, identificar essas formas sutis é o primeiro passo, porque só podemos transcender aquilo que reconhecemos, e o reconhecimento traz luz. E onde há luz? O ego não pode se esconder por muito tempo. Despertando do ego e retornando ao agora. A consciência não grita. Ela sussurra no espaço entre um pensamento e outro. É nesse silêncio que o ego começa a perder força. Porque o ego só sobrevive no barulho, da pressa, da comparação, da resistência. E o agora é silêncio puro. Despertar do ego não é um ato de força, mas de rendição consciente. É quando você para de lutar contra si mesmo. Para de acreditar em cada pensamento que passa pela mente. Para de reagir automaticamente a cada impulso emocional. Eckhart Tolle ensina que o presente não é apenas um momento no tempo. Ele é um estado de ser. Quando você está totalmente presente, o ego não encontra onde se esconder, porque ele precisa do passado para se justificar e do futuro para se projetar. O agora é um espelho limpo demais para os jogos do ego. Voltar ao agora é voltar à respiração. Sentir o corpo por dentro, ouvir os sons ao redor sem julgá-los, observar os pensamentos sem segui-los. É nesse espaço de presença que nasce a liberdade, mas o ego tentará resistir. Ele dirá que isso é perda de tempo, que você precisa se preocupar, se antecipar, se proteger. Ele vai usar suas dores antigas como provas, vai reviver lembranças, vai despertar culpas. Mas tudo isso são sombras, tentando impedir que a luz entre. A prática é simples, mas profunda. Sempre que você sentir que algo dentro de você está reagindo, silencie, observe, respire. Não se apresse em responder ao mundo, permita-se apenas estar. Nesse estado, algo mágico acontece. Você percebe que existe uma presença em você que não reage, que não precisa se defender nem se explicar. Essa presença é quem você é, além de qualquer história. E quanto mais você retorna a ela, mais o ego enfraquece, não por confronto, mas por falta de atenção. Porque o que não é alimentado, morre. E a partir desse silêncio vivo, nasce uma nova forma de existir, mais leve, mais clara, mais verdadeira. O ego é um mestre do disfarce. Ele pode vestir a dor e parecer verdade. Pode se esconder atrás do sucesso, da busca espiritual, da opinião que parece justa, mas por trás de tudo isso, ele quer apenas uma coisa: continuar existindo como centro da sua identidade.
Eckhart Tolle nos mostra que a libertação não é uma conquista externa. Ela acontece quando você deixa de acreditar que é a sua mente. Quando percebe que os pensamentos vêm e vão, mas há algo em você que permanece silencioso, intacto, eterno. Esse algo é presença, é consciência desperta. É a vida antes do nome, antes da história, antes da ferida. É o espaço onde a paz não precisa ser construída, ela simplesmente é. Enquanto você estiver identificado com o ego, viverá em constante expectativa, frustração e resistência. Mas ao reconhecer a presença silenciosa que observa tudo sem se apegar, uma nova dimensão se abre. Você não precisa mais provar nada, não precisa mais lutar por aprovação. Você simplesmente é. E quando isso acontece, mesmo que o ego ainda tente falar, ele já não domina, porque a sua atenção se voltou para o que é real. E o real não precisa de forma, nem de nome, nem de aplauso. A verdadeira revolução é silenciosa. Ela começa dentro. No instante em que você escolhe não reagir, no momento em que você se lembra, eu não sou a voz na minha cabeça, eu sou aquele que ouve. Esse é o despertar. E uma vez que ele começa, o ego já não pode mais te prender do mesmo jeito.